galerinha, então dando continuidade, que estávamos falando no bloco anterior, nós temos aí a última parte de um documento oficial, que é o nosso signatário, tá? Que é a nossa nona parte. Vejam que eu já o coloquei aqui de forma centralizada. Então vamos colocar aqui, ó, por escrito, o signatário ficará centralizado. Ele ficará centralizado, correto? E aí, nós precisamos observar o seguinte, preste bem atenção. Vou colocar aqui uma linha imaginária, tá certo? Abaixo dessa linha imaginária, eu vou compor o meu signatário. O meu signatário começa pelo nome, ó. O que eu estou fazendo? Eu tenho aqui, ó, caixa alta. Caixa alta. Vou colocar tudo em maiúsculo, o nome da pessoa. Então, vou colocar aqui, ó, Marcos Vinícius do Prado, tudo em caixa alta. O cargo, aí, ó, vejam, abaixo, o cargo, aí vejam o que eu estou fazendo aqui. Primeira maiúscula e o restante o quê? Minúscula. Então, quer dizer que o cargo, ele será colocado em caixa alta e baixa. Galera, esse aqui é o signatário. Preste atenção. Isso aqui é o meu signatário. Isso aqui é meu signatário. O que vem acima do signatário para dar autenticidade a ele, aí vem o quê? Vem a assinatura. Aí nós teremos aqui a assinatura, tá certo? E aí a gente precisa também saber que ao presidente da República será destituído o signatário. Quer dizer isso? O presidente da República, ele só assina o documento. Não virá aqui, por exemplo, Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil. Isso não vai existir. Tá certo? Então ele só pega o documento e assina. Michel Temer. Pronto, acabou. Morreu. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui, cuidado. Cuidado. Ao presidente, só a ele, tá? Do executivo. Ao presidente da República, vírgula, será destituído o signatário. Quer dizer que o presidente, ele só assina. Então, vou colocar aqui, ó, entre parênteses. O presidente somente assina. Mais nada. Fechou. É isso aqui que nós temos em termos de signatário. Aí, uma coisa importante que nós devemos saber aqui. Isso vale até quando você faz um contrato comercial. Ninguém coloca assinatura, né? Ninguém assina um documento, coloca assinatura em uma folha isolada do documento. Eu não posso, em um documento oficial, colocar o signatário, a minha assinatura, por sua vez, em uma folha isolada do documento. Isso é proibido. Então tá aqui, ó.
Observação. Não se usa em uma página, deixa eu me caracterizá-la, isolada do documento, o signatário. O signatário. Eu não posso fazer isso de maneira nenhuma, tá certo? Então, o que eu preciso fazer? Se o documento ele possuir mais de um parágrafo, eu devo arrastar o último parágrafo para junto do signatário. Agora, se o documento ele tiver parágrafo único, eu deverei, no mínimo, arrastar a última linha do parágrafo para junto do signatário. Então, eu vou colocar aqui como segunda observação. Juntamente a página do signatário, deverá constar no mínimo a última linha do parágrafo. A última linha do parágrafo. Beleza? Entendido isso? Então, observando aqui o documento, digamos que não caiba aqui o signatário. Então, o signatário será jogado para outra página do documento. Pode ficar isolado? Não. Aí eu tenho que arrastar, no mínimo, a última linha do parágrafo. Então, eu arrasto para lá a última linha, ó, eu vou arrastar a última linha, vou arrastar também o fecho, para daí eu chegar ao quê? Ao signatário. Então, ficará aqui a última linha, o fecho e o signatário. Correto? Por isso, eu não posso falar em uma medida obrigatória de ocupação da margem inferior. Eu não posso fazê-lo. Exatamente por quê? Porque, caso não caiba o signatário, eu terei que fazer o quê? Que sair arrastando partes do documento. Então, esse espaçamento aqui vai aumentando. Por conta da legitimidade desse documento oficial. Entenderam isso? Claro para nós? Maravilha. Então, com isso, nós conseguimos aqui encerrar o nosso padrão ofício. Posteriormente, nós temos agora que observar as características gerais de um documento oficial. Tranquilo? Então, vamos fazer isso. Então, vamos ver agora as características gerais dos documentos oficiais. Então, olhem só. Características gerais de um documento oficial. Então, vamos lá. Vamos falar aí de situações interessantes. A primeira característica que nós devemos observar aqui é o tipo de papel utilizado para um documento oficial. Tá?
tirando a carta comercial que faz uso do papel ofício, todos os outros documentos utilizarão papel A4. Tá certo? Então, olha só. Exceto a carta comercial que faz uso do papel ofício, os outros documentos usarão papel A4, que é 29,7 por 21 centímetros. Tá certo? Beleza? Ótimo. Outra característica interessante que nós devemos observar aqui, que o CESP gosta muito de cobrar, é a questão da fonte. O memorando, ele é uma enjoeira, tá? O memorando, ele vai fazer uso da fonte Arial. Todos os outros documentos farão uso da fonte Times New Roman, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Exceto o memorando que faz uso da fonte, ó, Arial, vírgula. Os outros documentos usarão o quê? Times New Roman. Times New Roman. Tá bom? E aí vem aquela pergunta, Prado, como é que ficam aqueles símbolos e características que não tem nem na fonte Arial, nem na Times New Roman? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Nós usaremos duas possíveis fontes, tá? A fonte symbol ou índice. Então vejam aqui. Uma observação. Ó. Caracteres e símbolos serão buscados nas fontes symbol ou Windigins, tá? Beleza? Então fechamos. Quanto ao tamanho da fonte, tá? Aí é a porcaria do memorando. Olha só. Vamos lá. Tamanho da fonte. Tamanho da fonte. O que nós precisamos observar aqui? Vejam. Isso é só para o memorando, para o danado. Ó. Memorando. Para o memorando, são três características. Eu tenho corpo do texto. São os parágrafos, vocativo. Eu tenho a citação.
e o rodapé. Aí, vejam só. Eu terei o quê? Eu terei 11, 10 e 8. Isso para o memorando. Os outros documentos, outros documentos, aí, as três características. Corpo do texto, citação e rodapé. Aí vejam. Aí eu terei, cadentemente, 12, 11 e 10. Então eu tenho essa condiçãozinha aqui exclusiva para o memorando, tá? E o restante dos documentos é isso aqui bonitinho para nós. Tranquilo? Maravilha. Tá. Então vamos falar agora de outras características. Nós temos aqui os destaques textuais. Destaques textuais. Como? Negrito, itálico e sublinhado, poderão ser usados desde que sem exageros. Sem exageros. Então, quando eu quero, tá, fazer algum destaque textual, eu posso usar esses três marcadores. Eu posso usar o sublinhado, o itálico e o negrito. Caixa alta é a única restrição. Eu só posso usar a caixa alta nas partes do documento em que o próprio manual diz que pode ser utilizado. Como, por exemplo, lá no signatário, quando eu coloco o nome, é tudo em caixa alta. Eu não posso pegar o assunto e colocar tudo em caixa alta, porque o documento não permite isso, não prevê isso. Beleza? Então, esse tipo de comportamento que nós observamos muito, né? Por exemplo, em petições, na área de tribunais, a pessoa coloca tudo em caixa alta, aquilo que ele quer que o juiz veja, né? Coloca em caixa alta, em negrito, sublinhado. Tem que tomar cuidado com isso. Eu posso usar, mas desde que de forma comedida, sem exagero. Então eu não vou usar um negrito e um sublinhado ao mesmo tempo. Não há porquê. Usa um ou usa outro. Tá certo? Beleza? Quanto à impressão do documento, eu preciso ficar esperto com uma coisa. Olha só. Quanto à impressão do expediente. Quanto à impressão do expediente, eu preciso ficar esperto com o quê? Tinta colorida só é aceita para gráficos e ilustrações. Para gráficos e
ilustrações. Beleza? Agora, olha só. Para ofício, aviso e anexos à impressão poderá ser feita nas duas faces do papel, desde que se use o recurso, isso aqui o CESP adora, o recurso margem espelho. Margem espelho. Tá certo? Então, toda vez que eu vou utilizar, né, a impressão do documento, se eu quiser fazer uso das duas faces do papel, isso é indicado para ofício, para aviso e para anexos. Só que na hora que eu vou mandar fazer a impressão, nas configurações da impressão, eu preciso utilizar o recurso margem espelho. Para quê? Para que as medidas laterais elas sejam respeitadas. Tá? Se eu não colocar o recurso margem espelho, na hora que eu virar o documento, desse lado daqui vai ficar 1,5 e daqui 3, o que não pode. Tem que estar sempre daqui 3 centímetros e daqui 1,5. Por isso o recurso margem espelho. Beleza? Entendido isso quanto à impressão do documento? Maravilha. Ótimo. Agora, nós também precisamos observar uma outra situação aqui interessante, tá? Olha aqui. Ao salvar um documento, isso aqui entra inclusive na parte de informática, tá? Ao salvar um documento, preste atenção, olha só. Vou fazer aqui, ó, como se fosse a nossa caixinha. Você vai lá no salvar como. Minha linhazinha aqui está mais do que torta. Então, olha só. Vai lá no salvar como. Aquele quadrozinho. Você vai lá, salvar como. Salvar como. Aí aparecerá aqui a sua caixa de nomeação. Aparecerá aqui a caixa de nomeação. Então, você vai nomear o documento. A nomeação. Se lembra que nós falamos anteriormente? O que eu usarei na nomeação? 3 coisas. O tipo de expediente, vou colocar o assunto e vou colocar o ano. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, ofício, requisição de novos computadores, 2018. Beleza, mas não acabou por aí não. Preste atenção. Abaixo da caixinha de nomeação, virá outro com uma barrinha de rolagem. Geralmente, quando você faz isso, ele vem lá, documento de Word. Você procurará a extensão Rich Test. Por que você vai procurar essa extensão? O CESP gosta muito de falar isso.
O Rich Test, em primeiro lugar, ele entra como uma questão de compatibilidade. Compatibilidade. Como assim compatibilidade? Qualquer editor de texto abre. Tá certo? Tá aqui, ó. Qualquer editor abre. Qualquer editor de texto abre. E por uma questão de segurança. Segurança. Por que de segurança? Porque não carrega vírus. Ó. Não carrega vírus. Pronto. Essa característica aqui é para a gente salvar o documento. Você tem que saber essas características da nomeação, tá? E como é que você vai salvar o seu documento. E o CESP, ele vai te perguntar por quê. Ele vai te afirmar por que é essa extensão. Você tem que saber que é por uma questão de compatibilidade, porque qualquer editor de texto vai abrir, e por uma questão de segurança, porque ele não carrega vírus. Entendido isso? É uma característica muito importante, muito cobrada aí nas provas de concurso público. Uma outra coisa que nós temos que saber como característica, tá? É que se o documento tiver mais de uma página, olha aqui, ó. Se o expediente possuir mais de uma página. Se ele possui mais de uma página, a segunda e demais páginas serão numeradas no rodapé. A segunda e demais páginas serão numeradas no rodapé. A primeira não terá número, mas contará com a primeira. Aí na segunda já vem o quê? 2, 3 e assim por diante. Mas a primeira não pode ter numeração. Segunda coisa, olha aqui o nosso documento aqui. Olha só. Se lembra das nossas medidas? Lateral direita, lateral esquerda e superior. Na segunda e demais páginas, as laterais prevalecem, mas a superior, ela é reduzida de 5 para 3 centímetros. Tá? A medida do cabeçalho, somente na segunda e demais páginas. Na primeira, sempre o quê? 5 centímetros. Então, olha só. A segunda e demais páginas serão terão a medida superior de 5 centímetros, reduzida para 3 centímetros. Beleza, pessoal? Entendido isso aqui? Então, com essas características aqui que nós colocamos para vocês e mais tudo que falamos de padrão ofício,
tá? Nós normatizamos para vocês, né, as características da redação oficial e das correspondências oficiais. Beleza? Aí, olha só. Nós precisamos agora falar de alguns tipos de expedientes e suas finalidades. Tá? Algo que nós faremos no nosso próximo bloco para encerrar a matéria de redação oficial e, posteriormente, vamos corrigir alguns exercícios. Beleza? Então, até daqui a pouco. Grande abraço.